Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, Prof. Frequioc falando. Estamos nessa aula aqui para a gente começar o nosso estudo sobre responsabilidade civil do Estado, também conhecida como responsabilidade extracontratual do Estado. Bem, essa sequência de aulas aqui que você vai ter sobre responsabilidade civil é para a gente estudar os pontos principais. Aqueles que são mais recorrentes em provas, aqueles que vão também implicar na atuação prática depois, e, claro, aqueles que podem ser cobrados na prova da OAB, tanto da primeira quanto da segunda fase, certo? A gente começa primeiro compreendendo o que é responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil, pessoal, a gente está falando do dever de ressarcir. E quem tem esse dever de ressarcir é o Estado. A gente não pode chamar de dever da administração pública, porque a terminologia administração pública não remete a uma pessoa jurídica, remete a um conjunto de órgãos, agentes ou então de entidades, segundo o conceito no sentido orgânico ou subjetivo da expressão administração pública. Então, não estaria correto eu dizer reparação civil ou civil da administração pública, ou responsabilidade civil da administração pública. Isso não estaria correto. Então, preciso dizer que é uma responsabilidade civil do Estado, e isso significa dever de ressarcir os danos. O Estado, enquanto pessoa jurídica, né, detentora de direitos e obrigações, deverá indenizar aqueles que forem lesados por esse Estado. E aí, claro, para a gente ter essa indenização, vai ser necessário algumas regras. Então, a gente vai estudar essas regras para conseguir tratar sobre esta reparação, esse direito reparatório. Uma dessas regras é a necessidade deste dano ele ter sido provocado por um agente público nessa qualidade, mesmo que a gente não consiga identificar quem é esse agente público, mas nós precisamos que um agente ele tenha praticado isso na qualidade de agente. Porque na qualidade de agente público, eu não tenho como buscar uma reparação, por exemplo, do município, quando o servidor municipal ele estava de férias, ele estava no seu carro privado e bateu no meu veículo. Então eu tenho aqui um direito reparatório? Tenho sim, mas do aspecto do direito civil privado, e não a responsabilidade do município só porque essa pessoa, coincidentemente, ela é servidora do município. Então a gente tem que cuidar nesse ponto dele ser um agente público e ele estar na qualidade, né, ou a pretexto de exercer a qualidade de agente público, ok? Outro ponto é que, de vez em quando, por exemplo, nos editais de concurso, pode aparecer responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado. São a mesma coisa, o mesmo conteúdo, tá, que a gente está falando aqui. Mas um outro cuidado é se aparece responsabilidade civil, administrativa e penal do agente público. Aí a gente não está falando desse mesmo conteúdo. A gente está falando numa possibilidade, sim, de também abarcar essa responsabilidade que a gente vai estudar ao longo dessas aulas aqui, mas também de outras responsabilidades advindas por um processo administrativo disciplinar ou então advindas por um processo criminal. Só observar isso quando tu estiveres estudando para um concurso público, se aparecer isso no edital, tu tem que tomar cuidado que aí amplia um pouco mais esse assunto aqui de estudo, tá? Independentemente da pessoa que sofre o dano, dela ser usuária ou não de um serviço público, isso não importa para fins dela poder buscar exercer esse direito reparatório, tá? Então, ela pode ser usuária ou não usuária desse direito. E, como eu já disse a vocês e reforço, o direito civil aqui estudado, o direito civil, ou melhor, a responsabilidade civil aqui do Estado, ela é diferente de uma responsabilidade administrativa e penal. A gente não vai adentrar nessa esfera, não pelo menos aqui dentro dessas aulas, certo? Bem, quando a gente fala nessa reparação, nós estamos tratando, então, de uma situação baseada na administração pública, na responsabilidade da administração, que, de alguma forma, atua
com o serviço público, atividades de fomento, enfim, e ela provoca um dano com o seu agente, ela provoca um dano para uma determinada pessoa. Tanto faz se eu estou diante de um dano estético, de um dano material, de um dano moral. Eu posso falar em lucros cessantes, eu posso falar em danos emergentes, juros, não tem problema. Mas o que eu tenho, a diferença do nosso estudo aqui é que a nossa base legal, as teorias aplicadas são diferentes daquelas que a gente estuda em responsabilidade civil do âmbito do direito privado. Vou voltar no meu exemplo inicial. Se eu tenho um servidor público que, nas suas férias, com o seu veículo de passeio, ele estava indo para a praia e ele bate no meu veículo, né, ele causa esse acidente, a nossa relação é uma relação de direito privado, não de uma relação de direito civil de Estado, não uma relação pública, de direito público. Agora, se eu estou diante do seguinte exemplo, imagina vocês que eu estou me deslocando para o trabalho e a Polícia Civil está numa perseguição de bandidos que acabaram de assaltar um banco. E aí, nessa perseguição, a polícia acaba perdendo um pouco do controle do seu veículo e colide na lateral do meu carro. Então, eu tenho agentes públicos, na qualidade de agentes, executando um serviço público, eles acabam levando a um dano, né? Eles acabam causando um dano a mim. Nessa situação é que a gente vai aplicar esse nosso estudo, esse nosso entendimento sobre essas teorias, sobre o direito público propriamente dito aqui. Antigamente, esta responsabilidade civil, ela também era chamada de responsabilidade aquiliana, isso em alusão a Lex Aquilia, do direito romano. Então lá a gente começa a falar sobre, mas que vai ganhar força mesmo, né, os conteúdos da responsabilidade civil, em razão do caso da Agnes Blanco, que acontece na França, ali por volta de 1800 e não vou lembrar agora exatamente o númerozinho do ano, mas depois eu trago para vocês. E aí lá que a gente começa a ter as principais fontes históricas sobre essa estruturação da responsabilidade civil do Estado, da responsabilidade extracontratual do Estado, tá? Bom, a gente tem necessário 3 elementos que vão compor a minha busca pela reparação civil do Estado. Quais são esses elementos? Vou colocar aqui na tela para vocês. O dano. Então, eu preciso que tenha um dano. Quer dizer, não pode ser um dano meramente presumido. É preciso que a situação, que o prejuízo, ele tenha acontecido. Eu preciso de um agente público, mesmo que eu não consiga identificá-lo, tá? Não há a impossibilidade de buscar a reparação porque não houve a identificação do agente. Mas é fato que um agente público ele pode vir a provocar um dano. Claro que a gente vai ver algumas situações de omissão, enfim, é um pouquinho diferente, mas via de regra eu vou ter, então, o agente público no sentido amplo. Por que no sentido amplo? Lá em estudos dos agentes públicos a gente verifica que existem espécies de agentes públicos, então espécies diferentes de agentes públicos. E quando a gente fala no agente público em sentido amplo, é aquele que detém uma função pública e ele exerce uma atividade pública. E se ele estiver exercendo essa atividade pública e provocar um dano a alguém, eu posso estar falando de responsabilidade civil do Estado. Ele precisa também estar na qualidade de agente. Então, como mencionei antes a vocês, eu não posso falar aí de uma reparação do Estado em razão de uma atuação no âmbito privado desse agente público. Ele tem que estar agindo na qualidade do Estado, certo? Bem, depois a gente vai entrar na seara constitucional. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele é super importante no estudo. Mas agora eu vou apresentar 3 momentos históricos importantes sobre a responsabilidade civil do Estado. Para quem estuda, para concurso, para quem estuda também, para a OAB talvez pudesse trazer alguma coisa nesse sentido um pouco mais difícil, mas para fins de compreensão é importante, principalmente a 3ª etapa dessa história. Mas agora, para concurso público, tem que saber o quê? Que nós temos 3 grandes fases históricas. A primeira fase histórica, não estou excluindo aqui outras, né, mas eu estou resumindo aqui as 3 grandes fases históricas da responsabilidade civil. A primeira é da teoria da irresponsabilidade. Quando a gente fala da teoria da irresponsabilidade, a gente fala lá no período de monarquia absolutista, aonde o Estado, na figura de um rei, né, ele jamais seria culpado por algum dano provocado a alguma pessoa. Tá? Então a gente chama de teoria da irresponsabilidade, ou seja, não há possibilidade de responsabilizar o monarca.
A segunda fase histórica é a teoria civilista da culpa ou da culpa civil comum, na esfera do Estado de Direito, e nós vamos falar aqui na situação de sim já poder discutir uma reparação de dano, só que essa reparação de dano baseada, então, na culpa, na necessidade dessa demonstração da culpa, porque ela é baseada, então, na teoria civilista. A terceira fase, a mais cobrada nas provas, é a responsabilidade publicista. A publicista ela vai se dividir em outras duas. Eu já vou apresentar a vocês. Vamos só aprofundar um pouco mais, tá? Na primeira teoria, a teoria da irresponsabilidade que já mencionava antes para vocês. Bom, nessa primeira fase, o Estado, então, ele não respondia por qualquer prejuízo causado, né? Então, o rei, ele não erra. E aí, nessa fase da época do absolutismo, a também chamada de teoria feudal ou regalista, regaliana, nessa fase, então, que durou aí até meados de 1873, o monarca ele não responderia pelos seus atos. Essa teoria ela é muito influenciada pelas ideias iluministas. A vontade do rei ela tem força de lei e o rei ele nunca está errado, né? E o rei ele era a personificação do Estado. Então o Estado não ia indenizar ninguém porque o Estado não errava. Já na passagem do livro da doutrinadora de Pietro, ela vai dizer que essa teoria da irresponsabilidade ela não foi acolhida pelo direito brasileiro. Não houve tempo para ela ser acolhida aqui dentro do direito brasileiro, porque não houve normas legais expressas nos nossos tribunais e doutrinadores também sempre repudiaram essa orientação. Então, ela não foi aplicada aqui dentro do direito brasileiro, mas existiu aí a teoria da irresponsabilidade. A segunda teoria, a teoria civilista da culpa ou da culpa civil comum, né, também chamada de teoria da responsabilidade com culpa, teoria intermediária ou teoria civilista, que perdurou entre 1874 até 1946, até vir uma alteração na Constituição de 46, que passa a prever a responsabilidade civil independente de culpa, lá no artigo 194 da Constituição de 46. E essa teoria era baseada, então, na necessidade de demonstração da culpa, que é a grande diferença para a terceira teoria. A terceira teoria, e hoje a gente vai ver a mais cobrada hoje, que é a baseada na responsabilidade objetiva, ela não requer a demonstração da culpa, que é a que a gente vai aplicar hoje, então. A questão histórica, né, o fato histórico marcante, que eu falava antes para vocês, aconteceu então no ano de 1872 a 73, faltou o ano antes, do caso da Agnes Blanco. Aconteceu dela ser atropelada, era uma menina, que ela foi atropelada por uma vagonete de uma companhia nacional de manufaturado do fumo, lá na França. E aí se entrou na discussão se esse caso de indenização, de reparação, ele seria um caso que deveria ir para o tribunal comum ou o tribunal administrativo. Porque lá eles trabalham no sistema francês, ou seja, do contencioso ou dualidade de jurisdição. Deixa eu explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Aqui no Brasil, a gente adota o sistema inglês, que é jurisdição una, tá? Lá na França é o do contencioso, da dualidade de jurisdição. Isso significa que lá nós vamos ter um tribunal administrativo que faz coisa julgada, que então decide as demandas que envolvem o Estado, e nós temos o tribunal comum, que vai, então, para onde vão todas as demais demandas que não são essas que envolvem o Estado. E aí, nesse momento, do caso da menina Agnes Blanco, se parou para pensar se era um caso, então, que deveria ir para o Tribunal de Justiça comum ou o Tribunal Administrativo. E aí, a partir desse caso, que começa as situações, se falar de situações de culpa do serviço, culpa pessoal, trazendo, então, essa ideia inicial de separação entre a responsabilidade civil privada e a responsabilidade civil pública. Para chegarmos, então, na terceira fase histórica, que é a da responsabilidade publicista. A responsabilidade publicista ela vai se dividir em dois momentos, tá? A da culpa administrativa ou culpa do serviço, que vem também do francês faute du service. O faute du service não significa falta do serviço, significa falha do serviço, ou seja, situações em que o serviço não funcionou, o serviço funcionou mal, o serviço funcionou atrasado, ele está dentro da responsabilidade publicista, ou seja, essa responsabilidade civil pública, do direito público, só que nesse caso a gente ainda continua com a necessidade de demonstração da culpa, então uma responsabilidade subjetiva, porque ela tem um terceiro elemento a ser comprovado,
Como assim um terceiro elemento, prof? Tá ficando difícil o negócio, né? Calma, vou descomplicar para você. Olha só, quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que compreender a responsabilidade objetiva versus a responsabilidade subjetiva. Elas têm uma diferença. Qual que é a diferença? Primeiro, vamos às semelhanças. Ambas situações vão requerer a demonstração do dano, ambas situações vão requerer a demonstração da ação e do nexo causal, tá? Do nexo causal. Ambas situações requerem essa demonstração, responsabilidade objetiva e subjetiva. Ou seja, para eu buscar uma reparação do dano do meu carro, lembra a polícia que bateu no meu carro, no meu exemplo de antes? Eu preciso mostrar que esse dano, ele não existia antes, né? Que esse dano é por conta desse incidente. Então, eu mostro que essa ação provocou este dano. Isso é fazer ligação de nexo de causalidade. Causa e efeito. Causa, ação, efeito, dano. Quando eu faço essa ligação, eu demonstro o nexo de causalidade. Então, o meu carro não estava batido antes por conta da conduta do policial, agora ele está, então, batido. A responsabilidade objetiva, ela requer a demonstração só desses 3 elementos, só que a subjetiva, ela vai ser, nela vai ser necessário mais um elemento, que é o dolo ou a culpa. O dolo ou a culpa. Então, a responsabilidade subjetiva, ela requer isso. Quando eu falo de uma situação do francês faute do service, acho que eu falei certo, hein? Para aqueles que são fluentes em francês, né? Podem me corrigir. Então, quando a gente tem uma situação dessa, a gente está falando da falha da prestação do serviço público. E nesse caso, a responsabilidade por regra, ela seria, então, subjetiva. Existem alguns julgados diferentes, tá? Depois a gente vai estudar os julgados também, mas por enquanto vamos guardar essa informação. E tem, dentro da responsabilidade publicista, tem também a teoria do risco ou responsabilidade objetiva. Essa teoria do risco ou da responsabilidade objetiva, ela já vai falar, então, por sua vez, na necessidade do Estado ele responder a partir da responsabilidade objetiva, aquela que não requer a demonstração do dolo ou culpa. E essa responsabilidade objetiva, ou teoria do risco, ela se divide em outras duas, que é a responsabilidade, ou melhor, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Eita, vamos lá. Olha só, vamos voltar um pouquinho. Eu falei para você sobre 3 fases históricas, ok? Da irresponsabilidade, da teoria civilista, e agora a gente está falando da responsabilidade publicista, onde a gente vai estar trabalhando, né, essa do direito público. Aí essa responsabilidade publicista eu dividi em 2 momentos. Eu dividi um na culpa administrativa e 2 na teoria do risco, ou pode ser chamada também de responsabilidade objetiva. E, por sua vez, essa vai ser subdividida na teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Fechou? Bem, o que acontece? Essa teoria do risco administrativo ou do risco integral, elas são amplamente cobradas nas provas. Então, é bem importante que você esteja a par desse assunto, principalmente da teoria do risco administrativo, que é a mais frequente. A teoria do risco administrativo, a diferença dela para a teoria do risco integral, porque ambas são de responsabilidade do tipo objetiva. Só que a questão é, a responsabilidade da teoria do risco administrativo, ela comporta excludentes de responsabilidade. A teoria do risco integral não aceita excludentes de responsabilidade. Vai fazer mais sentido daqui a pouco. Calma, confia. Daqui a pouquinho vai fazer um pouco mais de sentido. Então, como o Estado é mais forte jurídica e economicamente nas relações entre particulares, ele tem que arcar com um grau maior de responsabilização. E é por isso que na responsabilidade objetiva, a gente não vai ter a exigência da demonstração do elemento dolo ou culpa. Então, naquele caso da polícia que bate no meu veículo, para eu conseguir buscar a minha reparação de dano, eu não preciso demonstrar que o policial que dirigia aquela viatura, ele agiu com dolo ou com culpa. O que seria a culpa? Uma situação de negligência, imprudência, de imperícia, de erro grosseiro. Então, eu não preciso demonstrar isso, ok? Isso seria uma situação de responsabilidade objetiva, mas vão existir algumas situações que vão excluir esse dever de reparação, né? Esse dever de responsabilização. Eu vou dar um exemplo para vocês, depois, mais à frente, a gente vai aprofundar. Mas imagine vocês que eu digo assim, eu mudo um pouco meu exemplo e digo, olha, eu tava dirigindo, mas aí eu não dei atenção suficiente e eu fui mudar de pista na via, mas eu não vi que vinha o carro da polícia. E aí quem provocou o acidente fui eu. Bem, se eu tenho culpa exclusiva da vítima, será que o Estado vai ter que arcar com o meu dano? Claro que não, foi eu que provoquei. Na verdade, tá mais fácil eu ter que arcar com o dano que eu vou provocar pro Estado, né? Quando ele consertar aquela viatura,
entendeu? Então, isso é uma excludente de responsabilidade, tá? A gente vai ter algumas outras nomenclaturas comuns e doutrinas, vou apresentar para vocês. Dentro dessa mesma seara da responsabilidade objetiva, a gente vai ter teoria objetiva, teoria da responsabilidade sem culpa, teoria publicista, né, ou o conceito, a base do conceito do nexo causalidade, e aí tem as duas variantes, então a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. A gente vai estudar elas agora na sequência. Então você compreendeu as fases históricas, chegamos no momento contemporâneo, falando então sobre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral, as mais importantes dentro dessa teoria publicista, ok? Antes da gente partir para essa parte específica sobre as responsabilidades, então, da teoria do risco administrativo, teoria do risco integral, quero só demonstrar para vocês, ou na verdade apresentar a vocês, a evolução histórica que nós temos nas constituições sobre esse assunto. Olha só aqui comigo. No Código Civil, aqui no Código de 1916, o artigo 15, ele previa a responsabilidade civilista, que era baseada na responsabilidade subjetiva, tá? Aí nós temos na Constituição de 34 e 37 a responsabilidade solidária entre Estado e funcionário. Não é mais assim. Aí depois, em 1946, a gente vai ter a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público. A pessoa jurídica de direito privado, ela não entrou na redação, né? Então, a gente teria uma regra diferente para a pessoa jurídica de direito privado. E quem já estudou organização da administração pública sabe que a pessoa jurídica de direito privado, esta pessoa, ela também pode prestar serviço público. É o caso, por exemplo, da empresa pública, da sociedade de economia mista. Então, seria até injusto, né? Uma responsabilidade objetiva somente da de direito público. Pois então, o artigo 37, parágrafo 6º da nossa atual Constituição, que é a Constituição de 88, ele já vai falar, por sua vez, na responsabilidade objetiva, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto nas pessoas jurídicas de direito privado. Aí a gente vai ter, né, independente da personalidade jurídica, se ela presta serviço público, a gente vai aplicar a responsabilidade objetiva na responsabilidade da PJ e a responsabilidade do agente no direito de regresso, a gente falaria aí na responsabilidade subjetiva. Calma. Vou explicar, inclusive desenhar para você esse trem que eu mencionei agora, né? Da responsabilidade objetiva do Estado, subjetiva no direito de regresso. Primeiro vamos fazer a leitura da Constituição. Então, hoje na Constituição Federal, artigo 37, veja comigo, artigo 37, parágrafo 6º, então, da Constituição Federal. O que ele vai nos dizer? As pessoas jurídicas de direito público, aí a gente pode falar aqui nos entes federativos, nas autarquias, nas fundações públicas de direito público, nós podemos falar aqui nas associações públicas, né, que seriam os consórcios públicos de direito público. E as pessoas jurídicas de direito privado, que seriam, então, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública de direito privado, que prestam serviço público, importante isso, que prestam serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Essa é a redação. O artigo 43 do Código Civil, ele segue quase essa redação, exceto ele não mencionar as pessoas jurídicas de direito privado, ele manteve a menção apenas das pessoas jurídicas de direito público. Mas o que vale é o que está na nossa Constituição, tá? O que vale para sua prova, o que vai ser cobrado no concurso, é o que está na Constituição. E aí, dentro desta lógica de responsabilidade publicista, da teoria publicista, que a gente vai ter essas duas teorias, a gente começa a estudar a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral, tá? Vamos começar a estudar ela então. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu prometi a vocês que eu ia desenhar esse artigo 37, parágrafo 6º, é você visualizar comigo. Imagine, então, aquele acidente aonde o carro da polícia bate no meu veículo. Vou botar aqui, ó, é o carro da polícia batendo no meu veículo e aí tem o policial dirigindo nesse veículo. Eu sou a vítima, tá? Então, eu sou a vítima. Eu vou buscar a minha reparação de dano, a minha indenização, porque o que a gente está estudando aqui é buscar reparação de dano, né? Essa é a minha reparação de dano, seja ela danos estéticos, materiais, morais, não importa. Eu vou buscar da pessoa jurídica, por meio de uma ação indenizatória, tá? Então eu busco. Nessa relação, a regra, ela comporta exceções. A gente vai aplicar a responsabilidade do tipo objetiva, nos moldes, então, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
E eu vou usar aqui a teoria do risco administrativo como regra também, tá? Teoria do risco, teoria do risco administrativo. A outra é a teoria do risco integral, mas aqui a gente vai aplicar a teoria do risco administrativo. Essa pessoa jurídica aqui, ela vai ter que me indenizar. Quem é essa pessoa jurídica? Ela pode ser, de acordo com a Constituição, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Se ela for pessoa jurídica de direito público, eu posso estar falando aqui nos entes federativos, nas autarquias, nas fundações públicas de direito público ou nas associações públicas. Se for pessoa jurídica de direito privado, eu posso estar falando aqui da empresa pública, da sociedade de economia mista que presta serviço público ou até mesmo da concessionária que presta o serviço público. E aí, essa pessoa jurídica, digamos lá que, então, foi a Polícia Civil que bateu no meu veículo. A Polícia Civil é um órgão dentro da pessoa jurídica do Estado, e eu vou pegar de exemplo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Estado do Rio Grande do Sul é pessoa jurídica, a polícia é só um órgão lá dentro, e os órgãos não têm personalidade jurídica. Então, a minha ação é em face à pessoa jurídica. Ajuizei essa ação, eles me indenizaram, digamos lá que foram 9 mil reais. A indenização, o valor da indenização. Esse valor saiu dos cofres públicos, saiu do que a gente chama do erário. Agora, essa pessoa jurídica, ela tem o direito de exercer o seu regresso, direito de regresso. O que é esse direito de regresso? De reaver esse valor, né, de cobrar esse valor do agente que provocou o dano. Então, imagina que é o policial. E aí, essa pessoa jurídica vai buscar esse valor do agente público. Nessa situação, a responsabilidade, ela é subjetiva. A relação é de responsabilidade subjetiva, tá? Porque tem que demonstrar dolo ou culpa desse agente. Só vai conseguir buscar o direito de regresso, que fala o final do artigo 37, parágrafo 6º, se mostrar o dolo ou a culpa desse agente público, ok? Tranquilos até aqui? O que não pode acontecer é eu, Fran, estar ajuizando a ação diretamente contra o agente. Quando ele agiu na condição de agente público, eu não posso ajuizar a ação contra ele. Inclusive, isso é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tá? O artigo 25, olha aqui comigo, o artigo 25, lá da Lei de Concessão e Permissão, que é a Lei 8.987 de 95, ele vai falar que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, ou seja, aos não usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Então, a concessionária, que é pessoa jurídica de direito privado que pode estar prestando serviço público, ela vai ter que indenizar caso seja um dos seus funcionários que provocou o dano. Então, imagine você a seguinte situação. Na minha empresa aqui, quem fornece o serviço de energia elétrica é RGE. A RGE é uma concessionária. É um particular que foi contratado pela administração pública para fornecer esse serviço público ao cidadão. Se eu tenho um acidente causado pela RGE ou pelo um funcionário da RGE, é a RGE, pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público, que tem que me indenizar, tá? Então, naquela nossa relação ali da ação indenizatória, a minha pessoa jurídica seria a própria empresa RGE, que é, então, uma empresa do âmbito particular, tá bem? Bom, vamos falar sobre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral para a gente poder finalizar essa nossa aula aqui. Quando a gente fala da teoria do risco administrativo, o que é possível buscar? Né? Na verdade, não só na teoria do risco administrativo, na teoria do risco integral também. De modo geral, quando a gente vai falar sobre responsabilidade civil do Estado, o que é possível a gente buscar de indenização? O que a vítima perdeu e gastou, ou seja, danos emergentes, o que ela deixou de ganhar, que são os lucros cessantes, e aí vale a pena dar uma lida lá no artigo 402, 949, 950 do Código Civil. Danos morais, e a gente pode fundamentar no artigo 186, 927 do Código Civil. Danos estéticos, correção monetária, juros e mora. Eu posso buscar tudo isso na reparação do meu dano, tá? A teoria do risco administrativo é a que comporta excludentes de responsabilidade. As excludentes de responsabilidade não vão se aplicar à teoria do risco integral. Logo mais eu vou falar quais são essas excludentes de responsabilidade, mas agora eu preciso que você entenda que essas excludentes de responsabilidade, elas se aplicam na teoria do risco administrativo, mas não se aplicam nas situações que são enquadradas como teoria do risco integral. Vixe Maria, como é que eu vou saber identificar se é uma ou se é outra teoria, prof? É o seguinte, o que você tem que observar? Quando a gente fala da teoria do risco administrativo, é a regra. A teoria do risco integral são hipóteses bem específicas que a gente vai
poder aplicar a teoria do risco integral. Eu vou trazer aqui para você a segunda Di Pietro. Segundo a doutrina da Di Pietro, e baseada no artigo 246, 393, 399 do Código de Processo Civil, ela vai dizer assim, que se aplica a teoria do risco integral para situações de danos causados por acidentes nucleares, artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal, tá, o fundamento, e danos decorrentes de atos de terrorismo, atos de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras. E aí tem a Lei 10.309, a Lei 10.744 tratando sobre isso. Então vamos lá. Se eu estiver diante de uma situação de dano nuclear, tá? O Estado, e aqui Estado não no sentido de Estado-membro, mas no sentido de Estado, né, amplo, no sentido, então, de pessoa jurídica, ele vai responder pelo dano e não vamos aceitar aqui excludente de responsabilidade. Esse mesmo entendimento se eu tiver a queda de uma aeronave, não importa se a execução dessa atividade está com concessionária de serviço público. Se eu tiver uma situação de queda de aeronave motivada por ataque terrorista, ataque de guerra, né, por essa situação, eu vou ter aqui o direito indenizatório, talvez não das vítimas que possam morrer, mas dos seus sucessores, certo? Importante, não importa se essa aeronave caiu em território estrangeiro, desde que ela seja uma aeronave brasileira, tá? Operada por empresa brasileira, que eu aplico essa regra da teoria do risco integral. Outro ponto importante, esta regra não vale para táxi aéreo. Aí volta e meia me pergunta assim, professor, isso vale então para queda lá do avião da Marília Mendonça? Não, por dois motivos. Um, que aquilo é particular, tá? Não é prestação de serviço público. 2, que ela não caiu, o avião dela não caiu para uma situação de ataque terrorista ou de guerra. Então não tem nada a ver com a situação que a gente está estudando aqui, tá bem? Quando a gente fala sobre a situação do dano nuclear, também quero trazer para vocês a Lei 6.453. A 6.453 também vai tratar sobre esta atividade, né? Essa reparação pela teoria do risco integral, que é a teoria que não comporta as excludentes de responsabilidade, ok? Algumas outras doutrinas vão falar também sobre a possibilidade da teoria do risco integral ser aplicada a danos ambientais ou situações da indenização coberta pelo DPVAT, mas existe muita discussão em cima, existe também discordância de algumas bancas de concurso, então vamos ficar mais na parte do dano nuclear e na parte da queda de aeronave, certo? Muito bem, a gente finalizou esse bloco aqui. No próximo bloco eu já inicio falando quais são essas excludentes de responsabilidade que poderão ser aplicadas, então, quando a gente estiver diante da teoria do risco administrativo, que é a teoria regra, né? A teoria exceção é a do risco integral, que é para aquelas duas situações então, que a gente acabou de estudar. Qualquer dúvida, me enviem. Para quem estiver assistindo aqui também, deixe o seu like se você gostou. Um abraço bem apertado para vocês e até mais.